Eu não sei o quanto você está comprometido com as suas metas, os seus objetivos, o quanto que você realmente tem um planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Significa nós colocarmos no papel, ou em algum aplicativo, ou em qualquer instrumento, o que nós realmente almejamos alcançar. O que você quer para o seu ano seguinte? Então, em geral, tem grandes metas, tem várias questões que nós planejamos em um ano. Tem algumas coisas que são importantes que a gente visualize no período de um mês e tem muitas coisas que são importantes que a gente planeje dentro de uma semana. Quando a gente fala em planejamento financeiro, por exemplo, ou o nosso planejamento em relação a negócios, a gente está falando lá de um planejamento anual. E agora nós estamos finalizando aqui novembro, enquanto eu gravo esse vídeo, quase entrando no mês de dezembro, e esse provavelmente seja o melhor momento para a gente falar sobre esses assuntos. Não adianta você querer começar um planejamento já em janeiro, fevereiro. É melhor começar em qualquer momento do que nunca começar. Mas esse é um momento importante para você pensar sobre esse assunto. O quanto que realmente eu estou organizado e o quanto que eu tenho metas, objetivos e metas para o meu ano seguinte. Então esse é um momento interessante para você pensar sobre esses assuntos. O quanto que você, colega médico, você coloca no papel realmente o que você quer para o seu ano de 2024. Qual é o faturamento que você quer atingir? Qual é o número de atendimentos que você quer fazer? Quais são as inovações? Quais são os novos exames? Quais são as novidades que você quer trazer para os seus clientes? Qual é o tipo de cliente que você quer focar mais ao longo desse ano? Quais são os seus objetivos de consumo como pessoa? O que você quer conquistar? O que você quer comprar? Quais são as viagens que você quer fazer? Porque quando a gente não organiza e não planeja, as coisas acabam acontecendo mais ou menos na urgência ou quando nos dá na telha, como se diz, para fazer as coisas. E o que acontece? Quando não existe planejamento, geralmente a gente vai pagar mais caro, geralmente a gente vai gastar talvez um dinheiro que a gente precisasse para outra coisa, porque a gente simplesmente não se organizou. Então esse é um momento para a gente sentar e pensar o nosso ano seguinte. O que em 2023 funcionou bem? O que poderia melhorar? O que eu acabei deixando de fazer por falta de organização? Comece um planejamento anual em que você ponha pelo menos os objetivos principais, o que você quer conquistar no ano de 2024, o que você quer mudar no ano de 2024. Uma vez que eu tenho o objetivo, bom, aí agora eu vou criar também as metas, porque são as metas que fazem com que eu caminhe em direção àquele objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, eu tenho que criar metas, né? De preferência, metas que sejam quantificáveis, que sejam medidas, em que eu possa realmente entender ao longo do tempo se eu estou caminhando em direção àquele meu objetivo. O objetivo é uma coisa qualificável, é uma coisa que você não precisa dar um número. Então, ter um objetivo significa eu quero alguma coisa e essa coisa não precisa ser quantificada em números. Agora, as metas, elas têm que realmente serem quantificadas, tem que ser um número, eu preciso acompanhar se eu estou caminhando em direção ao meu objetivo. Então, esse final de ano é o melhor momento para você pensar se você não tem, que você deveria criar as suas metas, os seus objetivos, né, primeiro, e as suas metas para 2024. Tanto do ponto de vista pessoal, quanto também do ponto de vista profissional. Chame outras pessoas para também fazerem parte da criação desses objetivos, dessas metas. Em casa, chame a sua família, chame sua esposa, seu esposo, seus filhos, para também participarem disso, porque já também serve como um aprendizado, uma organização para a família inteira, um exemplo para os filhos. E na empresa, chame as outras pessoas, os seus sócios, os seus gerentes, os seus colaboradores, para que todo mundo contribua, para que todo mundo também se habitue a criar objetivos e metas. Porque quando nós trabalhamos de maneira objetiva e com metas a serem cumpridas, as coisas ficam muito mais claras. A gente antecipa a necessidade de fazer determinadas situações, determinadas coisas, e a gente age muito menos na urgência. Então, na
pior das hipóteses, pelo menos as coisas vão ser mais baratas para você, que você vai ter se organizado até financeiramente para poder atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem, comprar algum determinado bem, fazer uma viagem com a família, sair de férias, chegar em dezembro com um caixa tranquilo na sua empresa para poder pagar o 13º, para poder dar férias para os seus funcionários que saem nesse período. Então tudo isso depende de planejamento. Tudo isso depende de você tomar uma decisão. Eu vou abrir tempo na minha agenda para planejar a minha vida, para planejar a minha empresa. Um planejamento estratégico anual que depois vai ser desmembrado em também períodos de planejamento mensal, em que você revisa suas metas, seus objetivos, em que você vê se você está caminhando em direção àqueles objetivos do ano, para ver se você realmente está com a sua agenda do mês organizada, quais são aqueles principais compromissos, qual é aquela palestra e que dia que você tem que dar essa palestra, você já comprou sua passagem aérea, já reservou o seu hotel, você já está com a sua aula preparada, para que não chegue uma semana antes, 3 dias antes, você saia correndo, pare tudo que você está fazendo para sentar e organizar ali a sua aula, a sua palestra, ou que você compre passagem aérea quando a passagem já subiu bastante. Então é importante você ter esse planejamento anual, você ter o seu planejamento mensal, e para aquelas tarefas do dia a dia, seria extremamente interessante que você, ou no sábado, na sexta ou no domingo, você tirasse ali 20, 30 minutos para fazer o seu planejamento semanal, em que você vai colocar lá as suas atividades, organizar a sua agenda, determinar qual é o número máximo de pacientes que você vai atender por dia, quais são as reuniões que você tem para fazer, qual é o espaço que você vai deixar em branco na sua agenda para alguma urgência que surgir, qual é o espaço que você vai deixar na sua agenda para você estudar, para você se habilitar, se capacitar, aprender coisas diferentes, ou até mesmo para você poder olhar os seus números e organizar a sua empresa, o seu consultório e a sua vida pessoal. Tudo isso parte então de organização. Então, para 2024, estabeleça os seus objetivos, estabeleça suas metas e estabeleça um tempo específico organizado na sua agenda para quando você vai sentar e fazer esse tipo de planejamento. Esse é o primeiro passo para uma vida organizada, esse é o primeiro passo para a gente ter realmente um negócio nas mãos e que um negócio que funcione de maneira organizada. Então esse é o meu convite para você, que 2024 venha com organização, venha com estratégia para que você tenha resultado. Eu vou fazer aí agora, terminando novembro, eu cumpro todos os meus compromissos até o dia 6 de dezembro e depois disso eu vou sentar aí e durante os próximos 15, 20 dias eu vou fazer todo o meu planejamento para 2024 e para quando chegar na virada do ano eu já saiba especificamente o que 2024 me espera e o que eu quero de 2024 e vamos para cima para a gente conquistar aí todos os nossos objetivos e os nossos sonhos. Porque a vida sem sonho, ela é uma vida que às vezes ela fica meio sem graça, fica meio nublada, né? E, poxa, o sol é tão importante para a gente poder se sentir feliz. Então, que venha aí muita luz no ano de 2024 para todos vocês com organização. Grande abraço, organize-se, que venha 2024.